bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. O Procon Carioca completa 10 anos. Desde a sua criação já foram registradas 1.289.792 reclamações, com certeza agora mais, de consumidores que tiveram seus direitos desrespeitados. O Procon aproveitou a data para lançar o sistema Proconsumidor com o objetivo de modernizar e agilizar o atendimento. Eu recebo aqui no nosso programa a Renata Rubach, ela que é assessora jurídica do Procon Carioca e que vai nos contar sobre essa inovação. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, o Procon Carioca está com esse marco histórico, de 10 anos, aí, desde a sua criação, lá em 2011. E aí, a partir daí, o órgão está pensando uma série de atividades em comemoração, e uma delas foi a implantação desse sistema, que é o Proconsumidor. Ele é um sistema que vai atender não só os consumidores cariocas, como também a ideia é que ele seja expandido aí para âmbito nacional. Todos os PROCONs do Brasil vão utilizar esse sistema, e ele está vindo substituir uma ferramenta que era anteriormente utilizada, mas que levava um pouco mais de tempo para processar aquela reclamação do consumidor, que tinha que ser enviado pelo correio para a empresa, para ela poder ser notificada e ter o tempo ali para poder responder à demanda do consumidor, e essa ferramenta possibilita que esse atendimento seja mais rápido, porque ele é todo eletrônico, as empresas entram cadastradas no próprio sistema, e aí no momento que é feita a reclamação, nesse mesmo momento a empresa já tem acesso à reclamação. E isso para o consumidor é um grande avanço, principalmente em relação ao tempo, que ele vai ter aí um tempo bem mais rápido para resolver suas demandas. Então é um super presente para esse consumidor, já que você estava falando aí que existem empresas, se não me engano, empresas que não estão cadastradas, Vocês tinham que levar um tempo mandando essa mensagem pelos correios, em pleno século XXI, a gente tendo que fazer contato com a empresa ainda pelos correios. Agora isso vai realmente dinamizar o trabalho de vocês, Com certeza, a ideia é exatamente essa, a gente otimizar, utilizar a modernidade, essa evolução tecnológica a favor dos consumidores. E os PROCONs, eles estão se preparando para fazer essa virada aí, com essa modernidade. O Procon Carioca, ele sai na frente, ele faz um projeto piloto, a gente está nessa fase de teste, a gente vai fazer esse piloto, como a gente também já participou de outros projetos assim de evolução tecnológica, também o próprio consumidor.gov.br, que a gente faz a gestão aqui no Rio. Também fizemos o piloto, os consumidores cariocas foram os primeiros a terem esse tipo de atendimento. Então, é importante que esse projeto, que a ideia é que seja levada aí para todo o Brasil. Os consumidores cariocas estão sendo presenteados, de serem um dos primeiros a terem essa ferramenta, esse recurso para uso, Com certeza. São 10 anos de atuação aqui no Rio de Janeiro. O Procon atua em todo o território brasileiro. Eu queria que você me falasse quantas reclamações são realizadas em média só aqui no Rio de Janeiro. Você tem esse dado? É uma taxa de resolução também sendo satisfatória? Sim, a gente tem um índice de resolutividade, que a gente chama aí que seriam essas demandas que são atendidas, que é possível fazer algum tipo de acordo para o consumidor. Esse índice a gente tem acima de 90%. Então, o Procon Carioca, ele tem esse alto índice de resolutividade, então vale a pena registrar a reclamação no órgão, e é um caminho, uma forma de evitar também a crescente judicialização que a gente está tendo no país, e que acaba que é um processo muito mais demorado do que até o próprio atendimento do Procon antes da ferramenta. A ideia é que agora seja ainda mais rápido, e que no prazo aí de 10 dias a gente já tenha uma solução daquela demanda do consumidor. E os índices de solução nesse tipo de canal de atendimento dos órgãos são bem altos, realmente. Renata, muitas pessoas, quando ouvem falar de Procon, pensam logo: comprei um produto, não deu certo, preciso devolver, ou enfim, estou tendo problemas nesse processo todo, vou acionar o Procon. Mas é muito maior, A área de atuação do Procon é muito mais abrangente. Queria que você falasse para a gente em quais setores, o Procon atua.
Bom, o PROCON ele atua em qualquer relação de consumo. Isso daí é qualquer contratação que o consumidor faça, que tem ali uma contraprestação da empresa, o PROCON Carioca ele pode atuar. Isso vale não só para as empresas, né, para as lojas físicas, compras pela internet, as concessionárias de serviço público também, elas caso tenha algum problema, o PROCON pode também intermediar, e um diferencial também em relação, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo uma fase complicada, em retomada aí da pandemia, que as pessoas tiveram muitos impactos financeiros na sua renda, a gente também atua na questão de renegociação das dívidas junto às empresas. Então, esse é um canal também que pode ser utilizado para essas renegociações e aí prevenir e evitar o superendividamento, né? Que é quando a pessoa acaba perdendo as suas condições mínimas de subsistência, e o PROCON ajuda também, auxilia nesse processo para evitar esse tipo de problema para o consumidor. Nossa, que bacana, eu não sabia, isso é uma novidade para mim também. E Renata, qual é o principal problema enfrentado pelo consumidor hoje em dia? Qual é o campeão de reclamações aí recebidas pelo PROCON? Bom, a gente teve muita reclamação em relação às empresas de telecomunicações, né, principalmente questão de telefonia, e também às instituições financeiras, que aí tratam, inclusive, também dessa parte de renegociação de dívidas, cobranças abusivas, né, contratações não autorizadas. Isso aumentou muito em relação a consignados que as pessoas não reconhecem que contrataram, e isso também a gente teve um aumento, e especialmente em razão aí da pandemia, a gente teve muitas denúncias também de aumentos abusivos, principalmente lá no início, naquelas questões dos produtos de higiene pessoal, né, álcool gel, máscaras, de terem tido os aumentos abusivos. A gente também atua nessa linha, também não só de atendimento, como também fiscalização e a área de educação para o consumo. A ideia é que nesse próximo ano, né, em comemoração a esses 10 anos, a gente tenha várias atividades em benefício dos consumidores, não só através das ações de atendimento, né, essa Proconsumidor é uma delas, mas também na área de educação, promovendo a capacitação dos consumidores, dos fornecedores, para a melhoria de uma forma geral aí das relações de consumo. Pois é, Renata, eu queria te perguntar justamente isso. Você acha que o consumidor carioca ele tem, ao longo desses 10 anos, aprendido a ser um consumidor mais consciente, ou a gente ainda precisa caminhar muito para chegar lá? Olha, já melhorou muito, mas a gente também ainda tem muito para evoluir. Eu acho que lá atrás muitas pessoas nem buscavam o seu direito, né? Eu vejo que isso daí já é uma mudança positiva. As pessoas estão tendo um pouco mais de conscientização do que tem direito e quando não tem direito, até para receber uma orientação também. O PROCON Carioca está à disposição da população para dar esse tipo de orientação. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, né? Quer saber se seria o caso de fazer uma reclamação ou não. A gente também está disponível aí para dar essa orientação para os consumidores em qualquer relação de consumo. Tá ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí, nós voltamos já já com os 10 anos do PROCON Carioca. O Câmara Rio Entrevista está de volta e aqui no nosso estúdio, de maneira virtual, nós temos a presença da Renata Rubach, ela que é assessora jurídica do PROCON Carioca. Então, Renata, eu queria te perguntar o seguinte, né? Nós achamos assim, o consumidor vai, procura o PROCON para resolver o problema dele, mas ele pode ajudar o PROCON de alguma forma, né? Nós sabemos que existem os fiscais aí no PROCON que fazem as fiscalizações. Como é que a população pode contribuir com o trabalho desses fiscais? Bom, a população pode contribuir muito, né? Fazendo as denúncias, verificando alguma irregularidade, alguma infração aí ao Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele pode registrar essa denúncia junto ao órgão, que aí a equipe de fiscalização vai ao local para verificar se realmente para constatar, né, aquela irregularidade, e dependendo da situação, apurada a infração, essa empresa ela pode ser multada ainda pelo órgão, dependendo da situação da gravidade, inclusive ter encerrado as suas atividades.
Renata, no outro bloco, você comentou com a gente sobre os campeões, né, de problemas, de denúncias aí que o Procon recebe. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão das fraudes, né? Principalmente nessas financeiras, muitos idosos têm, infelizmente, caindo nessas fraudes. Eu queria que você falasse para a gente como é que a gente pode... quais seriam as dicas que o Procon poderia dar para essas pessoas, para elas não caírem em fraudes? Bom, as fraudes aumentaram bastante, né? A gente fala que assim, as pessoas estão cada vez mais criativas na elaboração de fraudes aí para os consumidores. O consumidor tem que estar atento, né? É o primeiro ponto que a gente fala, principalmente nessas compras digitais, né, compras online, é verificar se aquele site é seguro, fazer uma pesquisa de preços para quando for comprar algum produto, para ver se aquele produto está dentro mais ou menos do que é o valor de mercado, desconfiar sempre quando é um produto muito barato, né? Se o site possui todas as informações, né, como CNPJ, o endereço, principalmente um canal de atendimento, de contato para o seu consumidor, isso tudo ele é regulamentado por lei e essas empresas, né, empresas têm que ter essas informações nos seus sites. Então, é importante que o consumidor faça essa verificação, porque surgem a cada dia aí, surgem sites falsos, as pessoas acabam comprando, depois esses sites desaparecem e a pessoa fica com prejuízo. Então, o ideal é pesquisar bastante, verificar a reputação desses sites, isso em relação a questões, né, de compras online, é uma recomendação recorrente que a gente faz. E a golpes financeiros também, né? Aquelas ligações que as pessoas recebem, principalmente a população mais idosa, costuma receber diversas ligações oferecendo empréstimos, oferecendo produtos, e numa dessas ligações pode ter sim uma fraude ali que vai pegar dados e que vai colher informações. Então, a orientação principal é nunca passar as informações dos seus dados pessoais assim por telefone, né? Ou realizar cadastros também, se você não tem certeza que é aquela instituição que está fazendo. E os golpes hoje em dia estão cada vez mais sofisticados. Às vezes, né, os golpistas eles ligam exatamente como se fosse o banco, aquela gravação igualzinha, já tem os seus dados, então as pessoas acham que está fornecendo os dados, aquela ligação é segura. Não acredite, desconfie sempre, verifique com o seu gerente, com o seu banco se aquilo realmente procede ou não procede, porque esse tipo de golpe tem aumentado muito a cada dia aí e várias pessoas têm caído. A ideia é não dar qualquer informação pessoal por telefone ou pela internet se você não tem certeza que aquele canal é um canal realmente da empresa. Renata, e o consumidor que nunca recorreu a um serviço do Procon e agora decidiu, está vendo o nosso programa e falou, nossa, eu vou correr atrás dos meus direitos. O que ele tem que fazer? Quais são os caminhos a percorrer para chegar aí no serviço do Procon? Bom, o Procon Carioca eles têm alguns canais de atendimento, né? A gente recebe denúncias e também reclamações através das nossas redes sociais do Procon Carioca. Também tem o 746, que é a central de atendimento da Prefeitura do Rio. Tem lá a opção para falar diretamente com o Procon e aí pode registrar diretamente a sua reclamação pelo telefone ou pelo próprio site do 746 e também no site do Procon Carioca. A gente tem um formulário lá que é para a pessoa registrar a sua reclamação. O endereço do site é www.rio.rj.gov.br/Procon Carioca. No site tem um formulário específico que o consumidor preenche ali com os dados, com seus dados, com os dados da empresa, e aí a gente recebe isso no órgão e a empresa já vai ser notificada para apresentar aí uma solução para aquele caso. E em quanto tempo leva, mais ou menos, para isso ser resolvido ou o consumidor ter uma resposta? A empresa tem o prazo de 10 dias da data do recebimento da reclamação para responder para o consumidor. Então, com essa alteração, né, a ideia, né, para o consumidor, a ideia é que isso aconteça de forma mais rápida, porque o fornecedor ele já vai receber a reclamação na hora que registrar essa reclamação. Então, a ideia é que esse prazo se reduza muito do que vinha sendo feito anteriormente. Renata, foram 10 anos de Procon. O que você imagina para os próximos 10 anos? Quais serão os novos desafios do Procon? Bom, o desafio é diário, né? A gente tem muito trabalho pela frente, tem muitas demandas de consumidores aí para tratar, e a gente pensar, eu acho que o principal desafio é a gente resolver essa questão do superendividamento, né, que tem aí
afligido tantos consumidores, não só no Rio como no país. A gente fala são 60 milhões de pessoas endividadas no país, desse número aí metade, 30 milhões, são de casos de superendividamentos. Então, devolver, né, a dignidade para essas pessoas que, por algum motivo, alguma razão, tiveram aí a sua renda comprometida e não estão conseguindo o seu mínimo ali existencial. Então, eu acho que esse aí é um grande desafio. E essa retomada, né, também pós-pandemia, a gente incentivar o retorno do consumo mesmo, do comércio. A gente precisa que a economia se desenvolva, que os recursos circulem, que aí todo mundo ganha, né? Então, acho que esse aí é o nosso principal desafio daqui para frente, a gente tentar ir da forma que conseguir auxiliar essa retomada aí após essa crise que a gente está passando. É o que todos nós esperamos, sem dúvida nenhuma. Renata, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Obrigada. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo endereço @Câmara Rio. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Até o próximo programa.